Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Vamos chegando aí ao finalzinho do jogo lá no Beira-Rio. Internacional e River vão empatando em 2-2. O Inter que saiu vencendo por 2-0 e acabou cedendo ao empate até esse exato momento. Como dizia aquele, né? Futebol, o jogo só acaba quando o juiz apita. Bom, o Grêmio já está no Chile, onde amanhã tem um jogo decisivo contra a Universidade Católica, um jogo que vale aí a recuperação do Grêmio e também encaminhar aí a sua classificação para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, sempre animadíssimo, Darcy, tá bonzinho, tá benzinho, tá benzinho, tá bonzinho. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Vamos lá, compartilhando já, vamos dar os teus 5 segundos, 5 segundos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilha, meu bruxo. E também nos dá a honra e o prazer, Tadeu Oliveira. Se é Oliveira, não precisa dizer mais nada, né? Se é Oliveira, é bom. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, o nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, olha, o Facebook amanhã é somente no Facebook que você terá o jogo do Grêmio Universidade Católica. No Facebook você também participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo e fazendo o programa. Também tem, e é importante que você compartilhe nos seus grupos, peça para que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Ontem completamos apenas 9 meses no ar, então vá compartilhando para que mais pessoas conheçam aí uma emissora genuinamente gaúcha, focada aí nos assuntos do nosso estado, do Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Também o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem aí, 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal 65 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e previdência de pessoas. Bom, finalzinho do jogo aí, Internacional e River vão empatando em 2-2, o Inter fez um belo primeiro tempo, chegou aí aos 2-0, depois o River descontou através de uma penalidade máxima e uma cobrança de falta. No segundo tempo, o River empatou, então 2-2. O Inter teve um belo primeiro tempo e o River voltou no segundo tempo totalmente diferente, né? O galera mudou a sua equipe para atacar, para jogar na frente, chegou ao empate e tem aí chegando na tentativa, inclusive, de vencer a partida. Mas para quem vencia 2-0, passou a ser um resultado ruim, Darcy. Embora, no geral, não seja ruim esse empate, a gente sempre falou esse empate, né? Mas inaceitável, tu vencendo por 2-0. O Internacional me pareceu que houve um equívoco na escalação. Eu não começaria o jogo com Sobis. Eu faria uma outra formação, com outro atacante. Sobis e D'Alessandro junto pesa muito, É né? muita idade para executar uma tarefa. Tanto é que o primeiro tempo o D'Alessandro ainda se movimentou muito, enquanto que o Sobis já não teve toda essa movimentação. E ainda o D'Alessandro correu mais, que ele foi o primeiro a ser retirado do time. Foi o primeiro a ser retirado do time. Eu vi também algumas, o Odair, por exemplo, claro que preocupado com o River, tinha uma questão emblemática no jogo, né? Porque a gente tem citado aí que o Inter fazia muito tempo que não recebia um adversário grandioso de outro país. E aí ele prendeu um pouco os laterais. Eu acho que sim, em termos de Libertadores. Não, há 4 anos quase. Desde que. Não, mas eu acho que um jogo que envolvesse. Assim, o Tigres. Quebrou, o Tigres 2015. E olha que é o Tigres, né? Estou falando porque foi semifinal. Então ele prendeu um pouquinho os laterais. E o Patrick, eu vi o torcedor reclamando muito do Patrick no primeiro tempo, que talvez tivesse sido o menos. Que tenha aparecido junto com o Sobis menos no jogo. Mas o Patrick, ele na minha opinião, ele foi colocado ali para comissão de marcação. Tanto que que saiu mais para o jogo foi o Edenilson. E não é à toa que roubou uma bola e fez o segundo gol. Então o Inter respeitou a grandeza do River, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Odair não viu a mudança tática do River no segundo tempo e o Inter ficou muito dependendo apenas da ligação direta. E se sabe que com a ligação direta as coisas não andam, né?
tirando um lance do Patrick, que ele conseguiu roubar a bola na linha de fundo, o Inter praticamente, claro que o jogo não terminou ainda, estou analisando agora. O Inter não fez nada no segundo tempo e o River, né, foi merecedor do que conquistou até agora. Sim, mas pois é, exatamente porque o Odair teria se assustado ou foi mérito do Galhardo de mudar? Eu acho que não é questão de susto, eu acho que é uma questão de competência. Tá? E também um pouco de experiência. Aliás, eu vejo muito bom para o Internacional, que concordo contigo, o empate não é mau resultado diante da tabela de classificação, porque o Inter, mesmo que se perder para o River lá, ainda continua na frente do time argentino. Agora, eu acho que fica como uma experiência de que não tem jogo jogado e não tem jogo ganho, mesmo com 2-0. Né? Então, eu acho que mas fica eu acho que o essa base. Internacional nunca tratou assim, né, Ribeiro? Eu acho que O Internacional, enquanto não joga. No seu limite na força. No seu limite, não adianta. O que foi no primeiro tempo. E teve ainda no primeiro tempo o prejuízo do Sobis. Aí no segundo tempo, tanto ele quanto, porque também o Sobis e o D'Alessandro também sobrecarregam o Patrick, que não é grande coisa. Patrick não é grande coisa. Mas ainda assim, tendo mais o outro lado com esse problema, a coisa fica mais difícil para ele. O Internacional, se não jogar no seu limite, não vai conseguir ganhar de ninguém. E o que foi, jogou no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo. Foi assim. Correu, pegou. E aí no segundo tempo, além de não jogar no limite, o zagueiro faz uma falta daquelas ali, uma coisa sem nenhuma explicação. Não tem goleiro que por melhor fase que esteja, e consiga fazer. E o pênalti também é discutível, bateu no braço, tirou. Então não tem reclamação nenhuma, né? Mas é aquela até teve mais um do Dourado lá. Mística Dourado até fez um pênalti lá que o juiz não deu. Mas tem aquela mística do argentino, não adianta, argentino não se dá, parece que o argentino cresce exatamente nisso, na diversidade. Bom, e o River veio aqui, está aqui com nada mais do que menos, com 5 desfalques, né? 5 desfalques, olha, 5 desfalques. Se tu contar que o Poço não jogou, né? Cadu, mas ontem o Boca Juniors não cresceu para o Atlético Paranaense. Mas não, ontem, perfeito. Eu assisti o jogo, hoje eu assisti o primeiro tempo, concordo com o Darcy, com o Ribeiro, plenamente, que eu vi foi isso. Depois do segundo tempo eu estava me deslocando, não assisti, mas é isso. Às vezes o time de casa tem também se impor, tem que ter. Mas o que aconteceu com o Atlético Paranaense? Eu acho que o Inter. O Atlético Paranaense encontrou 2 gols, sabe? Tudo bem. Encontrou 2 gols. Mas o Inter no primeiro tempo também. E ele estava dominando a partida. Para mim, o River estava ainda com o domínio da partida, no meu modo de ver. E depois do segundo tempo, como vocês estão comentando, que eu não assisti. Mas o Inter no primeiro tempo, o Inter teve 100% de aproveitamento. Foram 2 oportunidades de gol e 2 gols. O jogo em si foi de poucas oportunidades de gol. Não, o Inter no primeiro tempo só teve os 2 gols. Foram 100%. Correu, pegou, impediu, buscou. Ainda fez alguma coisa. Houve movimentação do Internacional no primeiro tempo. No segundo tempo aqui não houve nada. Quando você vai buscar uma solução, colocando o Wellington o quê? Silva. O Wellington Silva, aí fica ruim. É muito ruim. Quando a tua alteração, quando a tua possibilidade de mudança no time é colocar o Wellington Silva, é muito ruim. É muito pouco. O Tadeu lembrou do jogo de ontem? Mas o jogo de ontem, o Atlético Paranaense, ele foi intensivo os 90 minutos. Sim. Os 90 minutos. E isso o Atlético Paranaense faz uma vez por ano. O ano passado ele fez aqui na Arena e depois não fez mais. E esse ano fez ontem e não faz mais. Uma coisa que agora me chamou a atenção. Nesse jogo do Atlético com o Grêmio, o Fernando Diniz era o treinador do Atlético Paranaense. Sim. E aí ele começou a ser exaltado como um grande bambambam como técnico. Né? Perfeito. E aí o próprio Atlético e o próprio Fernando Diniz, que acabou caindo, né, não conseguiram segurar a manchete. Né? Tanto que depois perambulou, agora voltou para o Fluminense. O Thiago, do Atlético Paranaense, também está sendo badalado agora como novo bambambam. Né? Tomara que ele aguente a manchete. Né? Vamos ver. O Thiago, eu conheço bem o Thiago, a formação do Thiago, eu sei. Ele começou como preparador físico, começou com um brigão, se meteu numa ronha num jogo lá de São Luís de Rio. O pai dele até veio falar comigo, pô, Darcy, vê se tu alivia a barra dele lá em Porto Alegre, na imprensa e tal. Ele é uma guria temperamental, e é temperamental. Tanto é que ele não para muito. O clube que ele está parando mais é o Atlético do Paraná. Porque ele é treinador titular. Mas ele não parou muito em Vocês Grêmio, viram o Juventude. atacante do Atlético, o argentino, o 9, que fez 3 gols.
Sim. Oh, Marco Ruben? Marco Rubem. Ah, sim. Eu vi que essa questão, vocês devem ter acompanhado, tá? Acho que o nosso telespectador, nossos internautas também, o posicionamento em relação ao Muricy. Aí vem a questão até que a gente tem as dificuldades que a gente está vendo em seleção brasileira, que a gente está tendo muito técnico e poucos treinadores. Sim. E aí ele explicou a diferença do que o técnico para treinador. Sim. O técnico é aquele que estuda, vai lá, estuda, faz uma... O treinador é aquele que treina. É o que trabalha. É o que a trabalha, escola que dele, treina. que é a escola do TV. Os outros, a maioria dos outros, é hipnotizador. O cara vai lá, faz um discurso bom e faz um discurso motivacional. É o caso do Tite. Vamos deixar de bobagem. O Tite é um hipnotizador. O maior treinador de torcida, de imprensa que tem no Brasil é o Tite. É isso aí. Tem um dialeto bom. E ele fez exatamente essa comparação, ou seja, como um time de futebol, tu tem mescla de jogadores mais experientes, jogadores veteranos com jogadores jovens. É exatamente isso que ele está pregando. Ele usou até a questão da categoria de base, que hoje são os técnicos das categorias de base. São os técnicos. Né? São aqueles estudiosos, isso e aquilo e tal. Não que isso não seja importante, mas que não tem treinador, exatamente aquele que trabalha, aquele que dá o treino. Né? Ele quis falar. E aí ele pregava exatamente isso aí. E aí ele deu como exemplo até o que foi no início. Ou seja, o treinador, um técnico que tu possa juntar esses dois, a experiência com o jovem, como ele citou o caso do Renato, quando trouxe o Espinosa, ou seja, que ele está provocando, é isso, experiência com jovens. Porque esses nomes que tu citaste são todos jovens, né? A maior parte dos técnicos hoje, eles eram preparadores físicos. Sim. Saíram da função de preparador físico para treinador. Não há nenhuma convicção na profissão. É a oportunidade que os caras tiveram de sair para treinador, para ganhar mais dinheiro. Não tem uma convicção. Você pode ver que eles não tomam uma decisão sozinha. O treinador de futebol, esse define. O meu goleiro é fulano de tal. Vê se o Leão, os caras vão deixar o Tele, deixava alguém, o Enio deixava alguém dar um palpite sobre a escalação do time dele. Não, era o treinador, era o cara do ramo. O jogo terminou e jogo encerrado. Vou sublinhar o que eu digo. Para mim, o resultado em si, porque agora ficou 7-4-3-1. Tá? Sim. O Inter com 7, o Palestino com 4, o River foi para 3, mesmo sem vitória, mas está com 3 pontos. 3 empates. E o Aliança está com 1. Faltam 3 jogos. Sim, agora tem o retorno. E o Inter abre exatamente jogando em casa com o Palestino. Então o resultado. Que aí sim tu fica na obrigação de uma vitória de 3 pontos. Para definir essa classificação. Antigamente não dava volta com o mesmo adversário, mudou isso aí, né? Antigamente na Libertadores era tabela espelhada. Era espelhada. Isso aí muda toda hora. Mas ela continua sendo espelhada. Não. Antigamente, tu terminava o turno jogando com começava com o mesmo, só que fora do outro lado. O que eu quero dizer é o seguinte, o que fica, da minha opinião, do jogo de hoje? Eu acho que o empate, como é contra o River Plate, de uma certa forma ameniza a frustração que pode ter acontecido, e acho que aconteceu, porque estava 2-0. Exatamente por essa situação. Agora, eu, na minha opinião, o Inter tem que levar o que aconteceu hoje como um grande ensinamento. Como eu repito, fazia tempo que o Internacional não confrontava com um time dessa grandeza de fora do país, numa competição como a Libertadores da América. Então, vejo que o Odair, em especial, tem que tirar disso aí algo para o futuro. Mas até isso serve, o Ribeiro. O segundo tempo internacional foi bem abaixo. E outra coisa, o Internacional, como disse o Darcy, eu também digo isso, é muito mais transpiração do que inspiração. E no momento que tu ficar amarrado, porque o segundo tempo do Inter foi amarrado. Totalmente amarrado. Então aí nem a transpiração que tu consegue. Então tu não consegue jogar. Tu fica só assistindo o adversário jogar. E isso lá na frente pode ser penoso, especialmente no mata-mata. Mas o Inter sentiu. E coincidentemente, o Inter fez o gol quando o River começava a tomar a iniciativa do jogo. Foi o que eu falei. O Inter tinha dominado. Pois foi exatamente o que você falou. Aí o Inter acabou. Quando o Inter sofreu o gol, o Inter sentiu.
Agora, essa experiência que tu disse, que tirar proveito, o Odair não é um técnico, um treinador que tem experiência em termos de Libertadores. É a primeira Libertadores dele. Não, mas ele está aprendendo com o carro andando. Ele vai aprender. E ele tem que aprender. Quer dizer, 2-0, o jogo não está ganho, especialmente contra o adversário. Não é o Aliança Lima, não é o Palestino. É o River Plate, com todos os problemas que o River Plate tem. Ou teve nesse jogo aí. Agora, teve bastante. Agora, vamos combinar, a gente não pode mascarar também. O River Plate é meio time hoje. Mas tudo bem, é meio time, mas ele jogou argentino. É o River Plate. Como é que foi o Palmeiras ontem? Perdeu para aquele time que é lanterna do campeonato argentino. Mas esta comparação não serve. É porque se Grêmio e Internacional forem disputar uma Libertadores, pensando no que os outros brasileiros não fizeram, mas não é o que os outros tem que fazer, tem que se preocupar com o que eles têm que fazer. Eu também acho, eu concordo. O Grêmio está num terror, porque não fez nada. Sim. E o Internacional não podia ter empatado em casa. Não pode perder. Não poderia ter empatado em casa diante das circunstâncias. Diante das circunstâncias foi muito pior. A circunstância foi muito pior. Mas é isso que eu defendo. A questão do time, mesmo desfalcado, a Argentina não adianta. E além de ser uma competição, que existe uma superação. Existe um elemento motivacional maior. A diferença são partidos. O Jair teve aqui, a gente tem essa experiência de conversar com os jogadores, enfim, que a competição é outra, não se sabe qual é o tipo de motivação que o jogador tem, pelo que cerca o jogo, e vamos combinar, o que cercou esse jogo do Internacional. Tudo bem. Mas foi uma promoção feita aqui. Porque eles lá estavam tratando o jogo como normal. Aqui o jogo foi tratado como um clássico que nunca foi, porque eles nunca jogaram, em função do que ocorreu com o Grêmio. Porque a situação do River, e ela ainda é preocupante, porque são 3 pontos. Melhorou, né? Não, melhorou bastante. Mas uma derrota hoje, o River estava ameaçado de ficar fora da fase de o Grêmio e uma coisa que tem que dizer, o Internacional empatou com quem? É o atual campeão da Libertadores. Tudo bem. O que eu digo é o seguinte, é que nós temos... Se a gente analisar só o resultado, aí tudo bem. A gente espera o jogo e analisa o resultado. Existem os pormenores, os detalhes que fazem a diferença de qualquer análise. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção e que também serve como ensinamento. Quer dizer, vocês reparem, né? O River Plate tomou 2-0 na cola e parece que não aconteceu nada. Mas isso é uma cara... Parece que continuaram jogando normalmente. E o Internacional tomou o gol de pênalti e parece que caiu uma bomba. Sim. Sabe? Então é um aprendizado. O River Plate e Boca Juniors lá em Madrid foi a mesma coisa. O Boca saiu ganhando. Lembra? Sim. E o River, tranquilo. Aquele treinador é um treinador muito tranquilo. Entendeu? Ele passa, a gente vê, o time dele está sempre, parece que está morto, mas não está. Então foi o que eu notei hoje, o Inter fez os gols, mas eles estavam sempre colocando uma tática. Ligado no jogo. Sim. Não se deram por derrotado. Eles estavam procurando o primeiro gol. Estavam procurando. E eu vi também que o Edenilson, na hora, ele apareceu, que ele realmente falou pro colega, toquei na mão. Foi pênalti. Agora, vamos deixar claro, nunca foi tratado aqui como se não fosse um jogo complicado e um jogo difícil, né? Sim. Sempre se tratou dessa maneira. Mas não devia. Mas depois dos 2 a 0. Porque o outro time veio sem 7, sem 5. Mas depois dos 2 a 0, do ano passado. Não se pode... Não pode. Entendeu? Mas aí a gente tem que analisar os dois lados. Também não tem mérito do River? Não, é evidente que tem mérito do River. Então, cada um tinha vários aqui. Até porque existe. A própria atitude do River. Agora, o Lucas Prato não jogou nada. O Borré não jogou nada. Mas o pênalti que bateu, a categoria daquele pênalti que ele bateu... Também, mas assim... Ele não pode, tem que ser considerado. Claro, mas foram 2 gols de bola parada, né? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Isso faz parte do treinador. Isso é treinador. Sim. O Lucas Prato pode não ter feito um grande jogo, mas ele foi o cara que correu o jogo inteiro. Ele segura o zagueiro. Ele segura, ele vai para o enfrentamento. Que o Sobis, nós sabemos que é um belo jogador de futebol, já em ocaso de carreira, mas que ele não tem tamanho nem porte físico para esse enfrentamento que é necessário. E não sabe jogar de costas para o Não sabe, para esse enfrentamento que é necessário. Então, ele tinha que jogar, mas não poderia ser nessa circunstância. O pessoal tem ali, caso quem é que passando ali, Hugo La Rocque.
O Hugo Larroque tem nosso, a gente sempre passa aí a opinião, né, a mensagem dos nossos internautas e também. Tá caso o D'Alessandro é um time. O D'Alessandro jogou bem. Diante também do que acho. é hoje o D'Alessandro, eu acho que ele até participou do primeiro gol, porque ele saiu da bomba dele lá no início e tal. Mas assim, nada demais, mas também nada de menos. Jogou o que poderia jogar um tempo de jogo. Tu falaste em questão física aí. O Internacional sempre tem se alientado exatamente pela força física, Sim. né? Sim, o Internacional além dos méritos. 70%. Pois é, além do Internacional, alguns jogadores a gente sentiu ali que caíram fisicamente no segundo tempo. Cai pelo D'Alessandro em campo, cai pelo Sobis em campo, cai pelo Patrick em campo. E isso sobrecarregou tantos jogadores que o Moledo sentiu Sentiu o posterior. Eu noto uma coisa também, sabe, que o Odair, ele é um cara que ele está tentando manter o máximo esse time do ano passado. Sim, mas o Internacional É a base. Mas agora, eu acho que teria que ter uma opção melhor, sabe? Criar com alguns jogadores que contrataram, porque o mesmo time você sabe que não chegou no campeonato. Deixa eu só te ter, então, eu sei que ele tem um limite, tem horas que mas os jogadores que foram contratados, nenhum se colocou a nível de titularidade. Perfeito. Eu acho que não. Não. E vamos dizer, e no Grêmio também. Esse é um problema No Grêmio sério também. O Grêmio buscou Montoya, Felipe Viseu, jogadores que não estão dando a resposta que era esperada. O Felipe Viseu foi escolhido para não jogar. Bom, mas não tem feito, né? Esse não vai tem jogar. feito, né? Não faz parte da minha turma, não vai jogar. Bom, mas vamos até o Beira-Rio, o repórter Pedro Oliveira está lá, né? Jogo encerrado, esse empate em 2-2, Inter e River Plate, e o Pedro Oliveira, nosso repórter, está lá nos trazendo, né, as últimas informações e qual é o ambiente lá no Beira-Rio, depois desse empate, onde o Inter vencia por 2-0, acabou cedendo aí e o jogo acabando em 2-2. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cadu. Boa noite para o pessoal de casa. Nós falamos aqui da sala de conferências do estádio Beira-Rio. O pessoal já está até testando os microfones, porque daqui a pouquinho o Roberto Melo e Odair Hellmann falam toda essa repercussão sobre a partida do Internacional, que empatou em 2-2 contra o River Plate. Nico Lopes abriu o placar, depois Edenilson aumentou para o Colorado, estava 2-0 e Lucas Prato de pênalti empatou a partida. Já no segundo tempo, num lindo gol de falta, De La Cruz empatou para o time argentino. Neste empate, o Inter continua em primeiro lugar do Grupo A da Libertadores e agora muda o seu foco para o Campeonato Gaúcho, onde enfrenta o Caxias pelo jogo de volta no sábado. E aí terá a volta de Paulo Guerreiro. Lembrando que o Internacional não conseguiu um presente de aniversário, porque amanhã, na quinta-feira, é o aniversário do clube, dia 4 de abril. Voltamos contigo aí do estúdio. Ok, Pedro, então, direto lá da sala de imprensa, lá no Beira-Rio. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Inter vai comemorar o resultado. Não, mas evidente vai que sim. amenizar o fato de... A frustração é por tu estar vencendo o jogo 2-0 e ceder. Até porque... Agora... O Inter vai citar a grandeza do jogo. Tu fosses um que defendesse aqui no programa de terça-feira. O empate era um extraordinário resultado para o Internacional. Até porque se tivesse vencido já Porque estaria classificado. Porque tem que olhar a campanha no geral, né? Se tivesse vencido já estaria classificado. Não, aí não tem a dúvida. E o River não tem a dúvida. Tiraria um grande também, deixaria lá o pepino com o River, correndo o risco de não passar para a fase de mata-mata. O River vai ganhar. Não tem dúvida. Eles crescem sempre. Boca e River crescem sempre no o grande final, tem a oportunidade de matar. Tem que matar. Vamos usar o exemplo aí do jogo Inter e Caxias, né? O Caxias teve 3 oportunidades para matar o jogo e não matou. O Inter foi lá e fez o gol e definiu. Né? Isso é verdade, isso é verdade. Agora, eu também acho, então, não tem que deixar nada de comemorar o seu aniversário. É um resultado, talvez, e frustrante pela situação. Eu não tenho bola de cristal. Mas, assim, eu imagino que a coisa vai ser assim. O Belo, o presidente Medeiros... vamos saber as devidas explicações. Não, o que vai ser? Eles vão ressaltar a grandeza do jogo, a grandeza do adversário, que é o atual campeão da Libertadores da América, que isso é do jogo, que isso acontece, e que foi uma grande partida, que o torcedor foi maravilhoso, e vão amenizar o fato do Inter ter levado 2 gols depois de estar vencendo. É isso aí. É o caminho que tem. Falar em grandeza, você tem aonde
você vai fazer a revisão do seu carro? Aí é na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Os pneus não estão legais, estão ficando careca, estão desgastados, então aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. E a promoção atual continua sendo, né? Feirão de pneus, lá na Avenida Ceará, 1055. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata, aquele amassadinho, né, na porta, no paralama, no para-choque, é ruim, incomoda, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço, Euclides da Cunha 309, você liga, 51, código de área 33 15 21 60. Passe lá ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro, esse problema chato lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida dando sequência ao nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Hoje com sempre animadíssimo Darcy Filho, Ribeiro Neto e as verdades da bola. Vamos de novo lá no... Como é que é? Nos 5 segundos. Vamos de novo. Vamos lá. Quando a gente abriu o programa, o pessoal estava vendo, acompanhando aí o final da partida, né? Agora o pessoal já está ligado aqui no nosso Dois Toques, então vamos lá. Tá bem, então. Vamos lá, então. Vamos compartilhar, galerinha. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilha. Mostre para os seus amigos, informe a eles, né, da nossa programação da RDC TV. É isso aí, a programação da RDC TV que vocês assistem nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. No Facebook, como o Ribeiro falou, né, vai compartilhando para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande do Sul e com a produção totalmente local. Então é importante que você compartilhe, né, com seus amigos aí, nos seus grupos e também pedindo para seus amigos, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, que completamos ontem apenas 9 meses no ar. E fazendo o programa conosco. E também o nosso WhatsApp aqui para você mandar a sua mensagem, 51, código de área 998 15 9990. Nossos Dois Toques para a Baidob, tudo na linha automotiva, né? Mas também tem lá multimídias para todos os tipos de carro, mas automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente, tem o site, pessoal do interior, www.baidob.com.br, o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, também tem a loja da Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga, 5.800. Também para a Multissom. Multissom é uma loja sempre bem pertinho de você, em qualquer cidade, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Ribeiro Neto. Eu só disse o seguinte, eu vi muito na interatividade, tu vendo o torcedor coloca reclamando da arbitragem, né? A questão dos cartões e tal. Isso é um outro aprendizado, gente. Árbitro de Libertadores da América... É outra arbitragem. É outro tipo de arbitragem, né? Então... Mas o Inter sabe disso. Tem que administrar isso aí também. O torcedor é torcedor, mas o Inter sabe disso, né? Não dá para ficar reclamando muito. Jogo que anda, corre, e é isso aí. E esse árbitro que estava aí já tinha... O árbitro tem que estudar, o árbitro. Não pode chegar assim, o árbitro do jogo é fulano de tal. Tá, mas quem é ele? Isso na preleção, tu fala para os jogadores, esse árbitro aí ele gosta de dar cartão. Esse árbitro aí gosta de dar pênalti. Tem um histórico, todos têm um histórico. Esse é um mercado que está aberto para os clubes de futebol, para as comissões técnicas, contratar ex-árbitros de futebol para ir lá, contrata para o clube, bota o cara para trabalhar, tira da imprensa um pouco desses caras aí, que acabam na imprensa, eles apitam tudo que não apitavam quando estavam... Não era um. Então, deixa eu dizer o seguinte, sabe que a gente fica olhando, há pouco eu falei aqui, comentei, e eu disse o seguinte, o empresário de futebol, ele tem um arquivo completo, ele estuda, ele sabe. Eu não tenho esse arquivo, então eu sei esporadicamente 1 ou 2 jogadores que jogam ali, eu não posso ir mais além do que isso. Então os clubes precisam ter isso aí, porque eles têm essas equipes de pesquisa, de não sei banco de dados. Então. Banco de dados, que é um banco que é para os caras sentar, não é para os caras trabalhar pelas contratações que eu vejo nos clubes de futebol. Eu vou falar o nome, todo mundo falando e exaltando a condição do Lomba no futebol brasileiro. Eu quero dizer que realmente a condição do Lomba é de destaque.
pessoal, não, porque é melhor que o Cássio, é melhor do que o outro. Não é questão de ser melhor nem do que o Cássio, mas tem que olhar para ver se não tem um outro surgindo que nem ele. No Vasco da Gama tem um goleiro que é tão, eu acho que é tão veterano quanto que estava no Bahia, uma coisa assim, que foi lá. Um cara muito conhecido. Eu não lembro o nome dele agora aqui, Fernando. Não, até porque o do Vasco foi negociado até, né? Futebol. Aí veio esse outro. O do Vasco foi do Paraguai. Não, o Paraguai é reserva. É reserva esse. Martin Silva. Martin Silva. É reserva desse rapaz que veio do o Bahia. gatito que foi para fora. Que veio do Bahia. Ele assumiu, está pegando pênalti no Campeonato Carioca, porque as partidas lá se decidem nos pênaltis. Sim. Pegando tudo durante os jogos. É um outro goleiro que surge no futebol brasileiro. Eu não estou desmerecendo o Lomba, mas o exemplo que eu quero dar é o seguinte, é que a gente tem que olhar todos. Não pode olhar só um ou assistir uma apresentação de um jogador. Mas se diz muito, né, Darcy, que muito o goleiro conta muito com a experiência, né? E aí o Lomba, talvez... Pois é, eu tenho dúvida. Eu acho que esse goleiro do Grêmio que foi para a seleção sub-20, que jogou lá em cima, Felipe? já tinha que estar jogando aqui. Felipe, Mas ele não foi bem no último jogo da seleção contra a Argentina. Não, mas esse aí foi o do Sub-17. Sub-17, Sub-20, Sub-20, que é o Sub-17. Sim, perfeito. Falando sub-20. Mas é um jogador que já tinha... Aliás, Tadeu, é uma outra questão. No futebol gaúcho é o único futebol que o atleta vem da seleção e não joga entre os principais, os titulares. Eles voltam para a base, que eles chamam de base, que deixam lá os caras e tal. Perfeito. Não é isso. No Santos eles saem jogando. O São Paulo agora botou 5 ou 6 e já melhorou o time. O Palmeiras bota... Aqui é uma luta para o cara botar um jogador, um cara que venha da base para ser reconhecido. Hein? Foi o que aconteceu com o PT. Dá para dizer que o Inter teria faltado tranquilidade? O PT já está indo para o futebol chinês. Já? Caminhão de dinheiro. O Antony, aquele de São Paulo, foi destaque. Eu assisti todos os jogos da Copa de São Paulo, foi destaque, hoje é destaque no São Paulo. Exatamente. Jogando muito. Muita personalidade. Se teria faltado tranquilidade, eu não vou dizer falta de experiência. Eu posso achar que pode ter faltado experiência. Para quem? Tu acha? Eu acho que experiência... Mas vem cá, tu tem o D'Alessandro, tu tem o Sobs, tu tem... Vitor Coelho, eu sou obrigado. Mas, Cadu, aí é obrigado. Não tem nenhum jogador aí que não tenha participado de Libertadores, esse time do Inter. Qual é o Libertadores que o Patrick disputou? Bom, tudo bem, se conta nos dedos, vamos lá, mas de jogadores... O Dourado era titular quando... Não era. Mas já participou. O Edenilson, era do Corinthians, não sei. Não, o Edenilson participou de Iago participou. Não, mas o Moledo participou, mas estou dizendo um monte que não participou, cara. O Moledo foi um jogador que jogou na Europa, jogou na Grécia. Da Grécia? Jogou na terceira divisão do futebol europeu. O Patrick, o jogador de Série B, cara. Então, assim, ó, não é? Tu vai, tudo aí, o Sobs, o D'Alessandro, mas vai começar a contar nos dedos aí. O Esta... Mas a base, a maioria do Internacional é um time experiente. Pode ser um time limitado. Não. Mas que tem experiência, tem, né? Confundindo experiência de idade com experiência de competição. Mas eu estou te dizendo, estou citando vários jogadores que a Libertadores é uma novidade. Vários jogadores. Então, assim, experiência de Libertadores é uma coisa. E, na minha opinião, o que faltou, que pode ter faltado, né? Não sei se isso vou cravar isso, mas nós estamos analisando as possibilidades, dos porquês que o Inter deixou o River virar. Acho que faltou um pouquinho de experiência. E não foi por orientação técnica, porque o técnico se despentelhava todo na beira do campo, fazendo sinal para os caras saírem para o ataque. Eu acho que já passou, era uma questão que é colocada também, eu acho que não sei se já passou essa questão colocada aqui pelo... em função se o Odair teria errado nas modificações. Eu acho que uma foi por causa de lesão, né? O D'Alessandro tinha que sair porque estava caminhando em campo. Ele estava caminhando em campo. O lateral direito se lesionou. O problema é que ele não tem mão de obra. Vou usar uma palavra mais. Mão de obra. Ele não tem mão de obra. Ele não tem atleta para fazer grandes mudanças no time de Internacional. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que ele escalou um time pelo peso do jogo. Usou o Sobs, o D'Alessandro, que como tu falou, Darcy, os dois jogando junto 90 minutos não tem condições. Porque o Inter fica com praticamente dois jogadores que não têm uma capacidade física, entendeu? Para jogar os 90 minutos. Então, eu acho que o Odair optou pelo peso do jogo sair com essa escalação.
E ele correu um risco. Ele correu um risco. Pois é, mas ele correu o risco e fez 2-0. Sim, Até foi, deixa eu fazer justiça aqui. Deixa eu fazer justiça aqui, ó. Não, foi o Enzo, eu acho que já deve ter passado aí, o Enzo Della Zeri, que disse que se o Odair, ele afirmou que o Odair teria mexido mal, né? Mas aí ele não tinha como fazer. Ele não tinha. Ele botou o D'Alessandro, porque o D'Alessandro é o seguinte, ele tinha que começar jogando por uma razão bem simples. Pela circunstância do jogo. O jogo era mais importante para o D'Alessandro que para o Internacional e para o River. Se o D'Alessandro joga bem, ele tem como permanecer... Mas ele foi bem no primeiro tempo da Chile. Sim. Ele tem como permanecer no Internacional, fazer um bom contrato lá para o ano que vem. Se ele não acertar com o Inter, ele foi bem hoje, ele acerta com o River, lá vai jogar. Ou qualquer outro clube argentino vai jogar. Esse jogo só era importante para um cara. Um cara só tinha que produzir, foi o D'Alessandro. E ele mostrou que 30 minutos, 45 ele pode fazer. Mas a origem, ele começou lá, foi no São Lourenço. Depois que ele veio. Não, entendi. E aonde ele pertencia antes de ir para o Internacional. O mercado argentino jogando bem contra um argentino da Libertadores. É isso aí. E mantém o prestígio intocável que ele tem no Porque tu acha que ele deu coletiva ontem? Para visibilidade, cheio de imprensa argentina. Cadu, eu acho que um time para chegar numa competição tão importante como a Libertadores tem que ter jogadores com velocidade na frente. Eu pergunto para vocês, hoje, qual é os jogadores de velocidade que o Inter tinha na frente? O Inter Nico Lopes não é velocista, não tem. O Nico Lopes é no máximo isso que está fazendo um grande campeonato. Ele conduz bola e chuta bem, certo? O Sobis, o Sobis foi um grande jogador. Sobis ajudou. Exatamente. Então, daí contrataram o Wellington Silva, renovaram o empréstimo, e o Enilton, né? Que veio lá do Vitória. Neilton, que veio do Vitória. Parede que também era nosso. Mas não mostrou nem para mim. Não, mas esse ainda tem, Tadeu, esse ainda tem uma vantagem, sabe o que é? Ele é grande. Sim. Agora, o Neilton é um cara desse tamanhozinho. Perfeito. Comigo, tem 70 anos, ele vai disputar uma bola comigo corpo a corpo e vai se arrebentar. Ele não tem... Mas o Inter não é veloz. Entre eles ainda. Cara. Pois é, então não joga Libertadores com aí tu tinha um jogador que está mostrando que até com menos capacidade que o Jonathan Alves. E aí essa questão da filosofia, do planejamento. Aí o Jonathan Alves nem estava inscrito, acabou sendo inscrito. O Camilo não estava inscrito, acabou no campeonato. Olha, o Inter tem que ter. Eu acho que o Inter tem tido sorte esse ano. Não, sorte eu não acredito em futebol, Roberto. Não. Sorte e azar eu não acredito. Não, só um pouquinho. Sorte e azar eu não acredito. No âmago da questão, tu tem razão. Não importa é trabalho. Então vou trocar sorte para estrela, tá? Bom, aí trocar tudo bem. sorte para estrela. Dá para mim mas tudo bem. Mas Vamos trocar o nome. a estrela são aqueles que são vencedores. Estrelas são os vencedores. O Internacional teve muita estrela. Você fica feliz, Cadu? Ao ser o Palestino, não ser o São Paulo. Antes era tido como grupo da morte. Virou um grupo comum. É verdade. Com dois favoritos. Um grupo até inferior ao Grêmio. Exatamente. Então o Inter teve sorte. E sempre te disse, os dois que estarão na prova é Inter e River. Até se colocava o River em primeiro e o Inter em segundo. Então, teve estrela. O Inter teve uma estrela extremamente forte ao achar uma vitória lá contra o Palestino. Sim. Eu não posso mascarar a realidade. O Inter achou um gol de falta onde o goleiro entregou a bola. Era um cruzamento. Porque o jogo foi horroroso. Era Ninguém cruzamento. aquele jogo. Né? Então, assim, e beleza, o Inter jogou bem contra a Aliança, fez a vitória. Então, o Internacional não pode reclamar da estrela, tá? Não pode reclamar. Não, tudo bem, pode ter, mas tem um pouco de competência também. Competência claro estrela. Claro que tem competência. Claro. Competência e estrela você tem quando escolhe o seu banco. Aí é o nosso banco, é o Banco dos Gaúchos, é o Banco do Rio Grande, é o Banrisul. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos, como esse está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem aonde? No Grupo Zafari. Você tem preço e qualidade no Grupo Zafari. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando atenção a algumas das nossas muitas mensagens, falando um pouquinho do Grêmio, né? Porque o Grêmio amanhã, olha, e é só... Você acompanha pelo Facebook. A transmissão, a Libertadores sempre terá, uma equipe terá um jogo através do Facebook. Porque o Facebook é hoje, e a gente vive nessa
nova era, ou seja, de plataformas digitais, de redes sociais, e o Facebook é que detém os direitos. Claro que são repassados aí as televisões fechadas, televisões abertas, mas quem detém os direitos de televisionamento da Libertadores hoje pertence ao Facebook. Rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje, dia que marcou aí o empate do Inter contra o River. O Inter que vencia por 2-0, acabou cedendo aí, ficando no 2-2, jogo pela Libertadores da América. E amanhã o Grêmio tem, né? Amanhã o Grêmio tem a Universidade Católica, jogo decisivo para o Grêmio aí. Mais ou menos a exemplo do que era esse jogo do River hoje contra o Internacional. Eu acho que é quase a mesma mais ou relação. Mais ou menos. Bom, nosso Dois Toques de hoje com o animadíssimo Darcy Filho, com o Ribeiro Neto e as verdades da bola e Tadeu Oliveira. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades aí do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook, e você aí compartilha para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Completamos 9 meses no ar ontem, e também fazendo o programa, mandando aí a sua mensagem, que ela passa do rodapé, e vou acabar repetindo algumas, mas sempre nos preocupando com os nossos internautas, que agora é assim, internautas e telespectadores. E também o nosso WhatsApp, né? 51, código de área 998 159990. Nossos Dois Toques para Village Serviços Contábeis, só você acessar o site da Village, www.village.com.br. Também para o Grupo Específico, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, Pilar do São José, Ribeiro Neto. Sabe qual é a diferença que eu vejo assim na relação dele? Ela está pensando melhor. Tem algumas diferenças. A primeira é óbvia, né? O Grêmio só tem um ponto, o Grêmio tinha dois. Né? A segunda, e que talvez seja mais importante, o River veio jogar essa partida decisiva para ele contra um time que não é seu adversário na luta pela classificação. Porque o Inter vai disparar. O adversário do River é quem? É o Palestino. E depois ele vai pegar o Palestino, fora de casa, é verdade, mas é o adversário direto pela luta pela classificação. O Grêmio não. O Grêmio joga amanhã contra o seu adversário. Porque o Católica é o adversário do Grêmio. Então, eu só pensando assim, mas o empate não elimina o Grêmio. Não elimina mesmo, porque os outros vão acabar. Só que tem o seguinte, tu desloca o jogo daqui contra a Católica como uma decisão de Copa do Mundo. Porque esse é o teu adversário. O Católica está na frente do Grêmio. O Libertad vai disparar. Entendeu? Dispara. Então, assim, o Grêmio tem que se preocupar já com o segundo lugar. Então, assim, claro. Então, o Grêmio, na minha opinião, tem que ganhar o jogo amanhã. Tem que ganhar. E outra coisa, tá? E vou ser bem verdadeiro com a torcida do Grêmio. O River Plate vai jogar contra o Inter. O Grêmio vai jogar contra a Católica. Tem diferença. A Católica não é um Internacional. Então, é mais fácil para o Grêmio. Então, há diferenças. Acho que o Grêmio vai garantir a sua classificação, vai passar, não tenho dúvida com isso. O que me preocupa mais... Eu vou te responder essa pergunta amanhã. O que preocupa mais é que o Grêmio não tem sido aquele Grêmio que a gente sabe que pode ser. Pois é, eu não sei, eu vejo que o Grêmio titular jogou muito pouca bola. Eu tenho dito o seguinte, com frequência, não jogar é um destreinamento. Então, quando começa a botar reserva, os caras estão destreinando. E futebol é treinamento. Eu não conheço nenhum treinador que não reclame, meu time tem que jogar para pegar. O time do Grêmio destreina. O time do Grêmio não treina. Eu até quero aproveitar aqui, porque tem o João Feijó e o Mário Sosnovski, estão dizendo o seguinte, que nós não falamos do pênalti do Dourado. Não, eu falei. Fez referência. Ouvidinho mais atento aí. Eu falei que o Dourado fez um pênalti, sim, no primeiro tempo. Então, deixa eu dizer o seguinte, um abraço para o Carlos Bastos, também que está nos acompanhando. O Bastígios. Meu diretor na RBS, grande Carlos Bastos. Então, é o seguinte, o Grêmio destreinou durante esse período. O Grêmio trouxe um jogador para ser o centroavante, para ser o atacante. Agora o cara está fora completamente do banco de reservas e está no seu lugar. Um jogador já teve 155 oportunidades e não correspondeu, que é o André. Aliás, é uma coisa inacreditável isso, né? Eu não sei o que o André fez para merecer ser titular. Bonito. Não, o André fez porque os outros não estão fazendo.
Não, mas o que o André fez? Ele tem que apostar em alguém. Não, ele tem que O Viseu não está fazendo Sim, nada. mas tem que dar o mesmo número de jogos pro Viseu que deu pro André, só isso. Só isso. As coisas têm que ser equânimes. Mas há quanto tempo está o Viseu aqui? Há quanto tempo está o André aqui? O André faz 2 anos e não fez nada. Pois é, pois é. E quem é a outra alternativa? Seria o Tardelli, mas ele já disse que gosta de jogar como sendo o último homem a entrar do centroavante. Eu faço uma pergunta para vocês, tá? O Viseu ganhou o quê? Jogou o quê? Também. Sim. Flamengo. Jogou um pouco no Flamengo. Sim. Entendeu? Não, Nós lá, não podemos achar fora que o não Viseu jogou. ele foi lá para a Itália, lá não jogou ainda. Não jogou. E no Flamengo ele já não era titular no Flamengo. Então nós temos que ter, né, os pezinhos no chão. Mas eu sou muito... Porque o Viseu, para mim, não é um jogador Mas pezinho consagrado no chão, ainda. mas eu sou... Não, Tadeu, claro que não. eu sou Então, muito... Mas o André não provou ainda. É? E não provou Não, por vários André clubes. o André eu já fui... Vários clubes que passou. Não, o André eu provou. fui chamado de secador. A não aqui. ser no esporte. que Não, ele- a não ser no time o André grande, é o somente no Potker do Santos. Grêmio. Que ele tinha parceria Sim, do Ganso não, jogando, não. do Neymar, do Robinho. Ganso ele no foi mal no auge. Atlético, ele foi mal no Vasco, ele foi mal em todos que O passou. André é o Patrick do Grêmio. E lá, se fizesse referência no esporte, só que lá era diferente, lá o Sim. time jogava para ele. Sim. O Grêmio não vai ter um jogando para um jogador, né? Agora, eu sou muito, você sabe disso, eu sou, olha, eu dou um tempo. Né? Embora o André seja um jogador que estava no futebol do brasileiro, uma questão de adaptação em relação ao Felipe Viseu. Eu acho que tem que dar um tempo. Eu acho o seguinte... Outro problema que não mostrou também que até agora, mas tem que dar, é o Montoya, que veio para ser titular, ele veio para substituir o Ramiro e não está dando Eu essa sou muito resposta. de E olhar o para o Ramiro, jogador. segundo me consta, não está jogando no Corinthians. Não. Não. E veja bem, Mas ele- quem apostou no Ramiro? Renato mas Portaluppi. sim, ele Porque recuperou o Ramiro. Ramiro não era um jogador titular. Mas do tu é Grêmio. empresário, tu sabe, essa negociação foi feita porque no final do Grêmio, Sim. o Grêmio tem que pagar um Sim, caminhão Juliano de dinheiro, Bertolucci que mesmo fez. não negociasse. Exatamente, ele devia uma verba Mas aí- para o Juliano Bertolucci. Mas então, esse foi um negócio ruim para o Grêmio. Não, o Grêmio, pela situação, tinha que pagar um altíssimo valor. Ah, não, né, porque pelo Não, que eu ele sei, devia- ele pelo devia. que eu sei, o Ele Grêmio sabia que não teria oportunidade para negociar. E foi buscar um Montoya, praticamente- esse jogador Exatamente, substituto. ele praticamente vendeu o Ramiro por esse valor. Que ninguém da Europa iria comprar o Ramiro. Não teria como E outra negociar. coisa, só que o Ramiro, dentro do Grêmio, estava jogando bem. Vamos ser justos. Sim. É ou não é? E ele, agora, o Montoya... Esse ano não estava jogando bem. Esse ano não estava. Não, esse ano não. Mas ele estava porque ele jogando foi negociado bem. praticamente. Exatamente. Não, foi o no Arthur, final do ano passado. Vocês veem como é que é o futebol, né? O Arthur surgiu, isso que tu falou, que tu joga uma partida. O Arthur surgiu, entrou na Libertadores, um pouquinho em Barcelona, titular da seleção. Para vocês averiguarem como está o futebol hoje, cara. Daí tu acha que vai ganhar uma Copa do Mundo, o Brasil, daqui a pouquinho o Arthur é craque. O Neres, aquele, é craque. O outro lá, calma. Entendeu? Nós vamos depender de Firmino. Nós vamos depender Mas, de... Tadeu, na minha opinião, isso dá uma tese, dá um seminário, melhor dizendo. Melhor dizendo, dá um seminário. O futebol brasileiro, ele, infelizmente, concordo. ele perdeu o seu DNA. Mas aí nós vamos entrar aqui, falando lá primeiro que eu fiz referência à questão que o Muricy levantou, né? Mas quem Jogadores levantou... da base são técnicos. Não, hoje é que a treinador. verdade é a seguinte, tu chega com um guri na base de um clube de futebol, lá onde tu forma, não é nessa transição. Exemplo é o Alex Telles, que o Juventude vai levar um monte de dinheiro e o Grêmio leva um pouquinho, e o Grêmio vivia falando que o Alex Telles era na sua base. O Alex Telles não é na base do Grêmio coisa nenhuma. Juventude. Olha aqui, mas deixa eu... Então, é assim, ó, a base, tu tem que preparar o jogador. A base não prepara mais jogador. Não, mas Darcy, só Chega qual é o lá com o problema? jogador, o dirigente da base diz assim, tens empresário? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Primeira pergunta é assim, não adianta me desmentir, porque essa é a primeira pergunta. Tens empresário? E aí? E outra O Darcy, coisa, tu fez referência o treinador aqui. Não vou ficar- que não ganhar vai pra rua. Então ele não está formando o jogador. Ele não quer saber se vai treinar o fundamento do garoto, entendeu? Se ele está aprendendo a bater com as duas pernas, 2 minutos, cabecear Ribeiro. de olho aberto, Deixa coisas básicas. Tá? Não, ele tem que ganhar. Então ele tem que competir. Porque se ele perder, ele é demitido. Vamos lá, ligeirinho. Quem tá aí, O Cláudio Oremos, Cadu, manda um abraço ao Tadeu. Jogamos juntos no Cruzeiro antes dele ir para o Grêmio. Grande zagueiro. Pô, jogou no Grêmio e no Cruzeiro, Tadeu. Olha aqui, ó. A Simone Reis. Dali, hashtag Ribeiro Neto. Este é top. Vamos lá, mais um aqui. Olha aqui, depois, o pessoal faz um programa junto aqui. O mais jogo difícil é como era previsto. Moledo e Cuesta jogaram muito. Nico Lopes foi o melhor em campo, diferente. O João Feijó respondendo ao Márcio.
Mais um jogo que o apito fez a diferença. Se tu falasse, né, Darcy? Já que falamos, o Grêmio tem que largar essa competição, é jogo de cartas marcadas. Aí ele faz mais uma referência aqui, que a gente não fez, respondendo do pênalti do Dourado, do Edenilson. Exatamente o que comentei, o João. Dourado Mas a bancada sequer tocou o assunto. Eu tento saber o que acontece com esse clube. Toda a competição são beneficiados e a mídia se cala. Fosse o Grêmio, seria manchete. Eu não entendi. Desculpa, tu vê essa referência? Eu não tô. Mas ele está reclamando da arbitragem pro River ou pro Inter? Eu não entendi. Não, ele está reclamando da imprensa. Está reclamando da imprensa. Que se fosse o Grêmio, a gente teria feito manchete. Mas foi pênalti do Edenilson. Não, aqui não foi dado do Rodrigo Dourado. Tá. Do Rodrigo Dourado. Aí aqui o João depois ele corrigiu, respondendo, mas não, ok, falaram do pênalti do Dourado, sim, o pênalti do Edenilson, no final do jogo, não foi um, foram dois. Eu não vi, do final do jogo. Bom, falando em final, é ponto final, então. Como sempre, né, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, hoje é quarta, né? Terça, quarta e quinta e os domingos, você sabe, tem aquelas promoções do Barranquinho. Então, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com... Diga. E o Galo perdeu ou ganhou? Ele estava perdendo 2-1. Estava 2-1? Ele estava 2-0 quando eu vou ver aqui. Não, ele fez um gol, empatou 2-2. 2-2. 2-2, então ficou no 2-2. Tudo 2-2. Não sei se ficou, estava escutando. Estava 2-2 já? Pô, conseguiu se safar, né? Eu vou para o Barranco... Desculpa, Cadu. Eu vou para o Barranco em qualquer lugar com o meu Kia da São Motors. São 2 endereços à sua disposição, na Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda espetacular daqui a São Motors, na Avenida Ceará 370. Agora vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, vai para o jogo, para onde você for, não quer saber de estacionamento, tá aí, Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é importante e fundamental com o Teletax, você tem a segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. Agora, se você vai para longe... Quanto? 3-2, virou. 3-2, tá bom. Virou. Agora, se vai para longe, vai voar alto, aí sim, você vai de tri, táxi aéreo. Na sequência, vem o jornal da RDC com todas as informações do dia, com a apresentação sempre brilhante da grande jornalista Carla Bisol. E, na sequência, o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. O nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV e um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.